Vamos pegar um breve histórico aqui das Testemunhas de Jeová, a partir desse livro, As Testemunhas de Jeová, refutadas versículo por versículo, em que ele faz uma história condensada. Em 1879, Charles Taze Russell começa a publicar a sua revista A Sentinela de Sião e Arauto da Presença de Cristo. Em 1881, a Sociedade Torre de Vigia de Sião é formada. Em 1885, a sociedade declara ter 300 colportores distribuindo literatura. Em 1886, Russell publica seu livro O Plano Divino das Eras. Em 1914, o Armagedon não ocorreu como havia sido profetizado. Em 1916, morre Charles Taze Russell. Em 1917, o juiz J.F. Rutherford assume o controle da organização. Em 1920, a sociedade proclama: milhões dos que agora vivem jamais morrerão, e profetiza que a ressurreição terrena ocorreria em 1925. Em 1920, a sociedade revela que 8.402 voluntários distribuem a literatura da Torre de Vigia. Em 1925, a ressurreição terrena de Abraão, Isaac, Jacó, etc., não ocorre como havia sido profetizado. Em 1927, a fábrica da Torre de Vigia é construída no Brooklyn, Nova York. Em 1930, é construída em San Diego, Beth Sharim, para acomodar os profetas que logo ressuscitariam. O juiz Rutherford passa a residir ali. Em 1931, o nome Testemunhas de Jeová é oficialmente adotado. Em 1935, a Torre de Vigia começa a reunir a grande multidão e ensina-lhe a esperança terrena, a não participar da comunhão, que é o pão e o cálice. Em 1938, as congregações locais das Testemunhas de Jeová põem fim ao governo democrático da igreja e se submetem à indicação teocrática de oficiais para as congregações locais feitas pela sede do Brooklyn. 1938, a organização revela que 59.047 voluntários distribuem literatura, 69.345 estiveram presentes à comunhão anual, 36.732 participaram. Em 1942, morre J.F. Rutherford e N.H. Knorr se torna presidente. Em 1943, N.H. Knorr institui programas de treinamento para missionários estrangeiros e trabalhadores voluntários locais. Em 1948, a organização revela que 260.756 distribuem literatura, 376.393 pessoas comparecem à comunhão anual e 25.395 participam. 1950, a tradução do Novo Mundo é publicada chamando Jesus de Deus com D minúsculo, inserindo Jeová no Novo Testamento. Só abrindo parênteses, a palavra Jeová, ela é uma adaptação que acontece no Antigo Testamento do tetragrama hebraico, Yod-Heh-Vav-Heh, né? Que a gente tem como YHWH. E aí o que acontece? Na época, se eu não me engano, de Lutero, fizeram uma transliteração para o alemão e depois pegaram essa transliteração, né, para outras línguas, porque pegaram lá no início os sinais maçoréticos. Todo mundo aqui fez hebraico já, né? Não fizeram. Então, os sinais maçoréticos, aqueles pintinhos, aquelas pontinhas, né? Aqueles pontinhos e que indicavam as vogais sinais vocálicos de Adonai, né? Nessa palavra do nome de Deus. Então, Lutero pegou aquilo que dava a sinalização de Jeová, né? E aí o que acontece? Aquilo ali possivelmente foi feito por causa da dificuldade dos judeus em relação a mencionar o nome de Deus. Até hoje,
de certa forma comum o judeu se referia a Hashem, ou seja, o nome. Então, naquele período estava ali as vogais de Adonai no nome de Deus, né? Para quê? Para que não se pronunciasse o nome de Deus. E aí, diante de uma situação como essa, o que acontece? A gente tem aquele nome de Deus adaptado para Jeová, e assim, não se sabe ao certo a pronúncia do nome de Deus, mas com certeza não é Jeová, porque Jeová foi uma adaptação da palavra que estava ali com os sinais vocálicos de Adonai, de Senhor, tanto que até hoje está escrito Senhor no Antigo Testamento. Então a pronúncia da palavra se perdeu, e os sinais vocálicos de Adonai foram colocados para ninguém, em vez de falar o nome, lembrar do Senhor, ponto. Então daí onde alguns entendem que pode ser Yahvé ou Javé. É mais correto Yahvé do que Javé, porque não tinha J na época do hebraico, né? Então possivelmente era correspondendo ao Iod, seria o Y ou o I, né? Então aí o que acontece? Por que eu estou dando essa volta toda? Porque essa palavra, com transliteração ou não, essa palavra não tem uma origem grega, ela tem uma origem hebraica. E aí o que acontece? No grego, a palavra que se substitui pelo tetragrama hebraico é Kyrios, né? Ou Curios, né? Ou Kyrios ou Curios, por causa do Y, ou Y, né? E aí nesse caso, eu só estudei grego para passar, então não sei a pronúncia. Aí nesse caso, né, por exemplo, por causa dessa palavra, né, há até um desdobramento, porque alguns termos que atribuem a Jesus está usando essa palavra, e alguns termos que se atribuem a Jeová está usando essa palavra. E aí o que acontece? Nessa data, né, vamos voltar para cá, em 1950, a tradução do Novo Mundo das Escrituras é publicada, chamando Jesus de Deus com D minúsculo e inserindo a palavra Jeová no Novo Testamento, né, que para mim é um absurdo. Por quê? Porque essa palavra é hebraica, e nos originais gregos não está a palavra hebraica. Se pelo menos tivesse a transliteração, beleza. Igual, por exemplo, batismo, né, baptizo é uma transliteração, diácono é uma transliteração, né, para a língua portuguesa, do grego para a língua portuguesa. Se tivesse uma transliteração do nome de Deus para o grego, beleza, mas não tem isso. O que tem é o quê? É uma substituição da palavra Senhor que está lá, né, traduzindo a palavra Senhor para o Novo Testamento, né? Então aí a gente tem uma situação como essa, mas obviamente um testemunho de Jeová teria uma explicação, né, para isso daí. Seguindo, 1958, a organização revela que 798.326 distribuem literatura, 1.171.789 comparecem à comunhão anual, mas 15.037 participam. 1968, o artigo de A Sentinela, Por que esperas ansioso? 1975, profetiza a probabilidade do Armagedon para aquele ano. 1975, a organização revela que 2.179.256 pessoas distribuem literatura. 4.925.643 pessoas comparecem à comunhão anual, mas apenas 10.550 participam da comunhão. 1975, o Armagedon não acontece como havia sido profetizado. 1985, a organização revela que 3.024.131 pessoas distribuem literatura. 7.792.109 pessoas comparecem à comunhão anual e apenas 9.051 pessoas participam.
Poxa. Eu não sei em quantos milhões estão as testemunhas de Jeová no mundo, mas com certeza participando da comunhão tem muito pouca gente, muito pouca gente. É a questão de olhar, vou ver se eu consigo encontrar, né, um anuário, você de repente vê até aí no Google, anuário das testemunhas de Jeová, ver se talvez tenha alguma coisa, caso tenha, né, e assim por diante. Anuário Isso. Oi. Eles são considerados o que dentro da estatística? Não, então, são as Tipo de religião. Hã? Hoje nós estamos... Eu acredito que para o IBGE é tudo igreja cristã, tudo cristianismo. Né? Assim, a gente pode procurar de repente no site do IBGE. Acho que nós estamos em, eu acho, 60 milhões. Então, é a questão de olhar para o IBGE, porque talvez o IBGE veja todo mundo como evangélico. O Brasil hoje tem 210 milhões. Assim, os evangélicos fazem essa distinção. Para a maioria evangélica, testemunho de Jeová é seita. E para a testemunho de Jeová, evangélico e católico é religião falsa. Eu acho que ainda não tem assim, divulgação de uma estatística só evangélica. Não, mas eu estou falando do anuário das testemunhas de Jeová. Eu acho que não tem essa informação. Bem, se você publicar um arquivo da sua igreja no Google, vai ter na internet. A gente não sabe até que ponto a Sociedade Torre de Vigia tem uma publicação. Possivelmente deve ter o site da Sociedade Torre de Vigia. Entendeu? Vê se você encontra o site da Sociedade Torre de Vigia. Eu nunca procurei, mas é possível. Deixa eu ir lá.